Para começar, ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista, conhecido como Kazuya, que um dia acabou sendo morto por um estranho, tentando proteger sua irmãzinha e sua amiga de infância. Logo após isso ele vai parar em outro local deitado em uma cama, e logo ele descobre que reencarnou no corpo de uma criança conhecido como Caim. Ele sempre desejou que algo assim acontecesse, com isso ele está decidido que vai aproveitar essa oportunidade ao máximo. Agora ele é o terceiro filho de uma família nobre que governa o território de Gracia. Neste mundo, algumas crianças, quando completam 5 anos de idade, é levada a um templo para conseguir magia e também ver seus status, e quando Caim completou 5 anos, ele já estava pronto para ir a esse templo. Porém ele era diferente, pois já conseguia usar magia há muito tempo, e veio treinando para aprimorar seu poder, e ele estava muito ansioso para ver o quanto seu treinamento resultou. Após chegar no templo, e assim que vai receber sua bênção, ele se encontra com o Deus da criação e vários outros deuses, que sabem sobre a reencarnação dele. Eles falam que ele não era para ter morrido naquele incidente, com isso sua alma ficou vagando sem um corpo. Com isso eles decidiram fazer ele reencarnar neste novo mundo com suas memórias. Mas a razão mais importante dele ter reencarnado é para ajudar este mundo, pois o desenvolvimento dele estava muito atrasado, e com seu conhecimento de um mundo desenvolvido eles querem que Caim use para melhorar as civilizações deste mundo. Após aceitar essa oferta, todos os deuses decidem dar suas benções para ele. Após retornar para sua casa, ele abre sua tela de status e ele descobre que recebeu várias magias poderosas no nível máximo dos deuses, recebendo o título de apóstolo dos deuses. E agora Caim vai iniciar uma nova jornada neste mundo de fantasia em busca de tentar desenvolver esse mundo para ser capaz de completar o desejo dos deuses. Nesse próximo mangá a história começa com o protagonista, onde ele é apenas um humano normal, que um dia enquanto estava indo para o trabalho acaba sofrendo um acidente e ele morre, mas ele acaba reencarnando em outro mundo no corpo de um dragão poderoso, conhecido como Evil Dragon. Alguns anos depois, após conhecer esse mundo melhor, ele acaba parando em alguns locais para descansar, e com isso vários guerreiros começam a aparecer para desafiá-lo, mas após serem derrotados acabam desistindo, exceto uma garota que é conhecida como assassina do Rei Demônio, que tenta derrotá-lo quase todo dia sem desistir. Nesse novo mundo os únicos amigos que ele tem são os slimes, onde mesmo ele salvando a vida dos humanos dos monstros, todas as outras pessoas têm medo dele por ser um Evil Dragon. Pouco tempo depois 3 súditos do Rei Demônio aparecem para levá-lo até ele, mas por eles terem matado os slimes ele acaba matando 2 deles e manda outro levá-lo até o Rei Demônio. Ao chegar no castelo dele eles acabam batalhando, mas o Evil Dragon consegue derrotá-lo facilmente usando apenas 10% da sua força total. Após isso aquela menina aparece de novo para enfrentá-lo, mas desta vez ela para conversar com ele e fala que quer derrotá-lo para ficar mais forte e com isso consiga lutar contra o Rei dos Demônios. Após se conhecerem melhor, eles acabam se tornando amigos, e com isso ela acaba dando para ele uma fruta, onde após engolir seu corpo, volta para a forma de um humano novamente. Com isso eles logo decidem ir para a cidade, e durante um leilão de escravos na cidade ele acaba comprando uma elfa que estava sendo maltratada por seu antigo dono, conhecida como Irenu, onde após alguns eventos ela acaba se juntando a ele em sua jornada nesse mundo. Mas pouco tempo depois ele acaba conhecendo o antigo dono de Irenu, um lixo da realeza que não se importa com ninguém, e logo Evil Dragon massacra ele facilmente. Após isso Irenu é capturada por um antigo inimigo dele de quando ele estava no corpo do dragão, onde após salvar ela ele inicia sua jornada nesse novo mundo onde ele enfrenta novos inimigos poderosos, e não terá piedade de ninguém que quiser machucar sua nova família. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista conhecido como Taishi, um solteiro assalariado de 29 anos que era acima do peso. Ele passava seu tempo livre apenas na frente de um computador, jogando, pois queria muito ir para um mundo de fantasia mesmo acreditando que isso não existe. Porém um dia enquanto ele se deita para dormir misteriosamente, ele vai parar em outro local em meio de uma floresta, e logo ele percebe que seu corpo mudou completamente, e logo após isso um painel como uma voz aparece e fala que vai explicar o que está acontecendo, onde ele fala que ele agora está em outro mundo, conhecido como Eliard, um mundo de fantasia como ele queria. Nesse mundo a civilização se desenvolveu através da magia, e a ciência quase não teve avanços, e quando ele abre sua tela de status ele logo descobre que é igual a um jogo, e ele tem uma variedade bem grande de habilidades onde ele pode aprender todos através do sistema de pontos de habilidades, que é adquirido quando ele sobe de nível. Com isso ele é capaz de ganhar novas habilidades que normalmente as pessoas desse mundo levariam
5 anos para serem aprendidas, e nesse novo mundo ele pode escolher livremente em ser um herói ou se tornar um vilão. Após terminar o tutorial, ele vai para a cidade, e logo ele vai para a guilda dos aventureiros para procurar missões, e no teste de aptidão ele acaba participando de uma batalha, e é quando ele mostra suas grandes habilidades derrotando seu inimigo facilmente, e com isso ele consegue entrar na guilda e ganhar um cartão de aventureiro com seu rank, onde quanto maior seu rank mais popular e reconhecido você fica, e pouco tempo depois ele acaba recebendo uma mensagem, e quando ele chega no local falado, ele se encontra com uma menina que pede para sair com ele, que após alguns eventos ele acaba se tornando noivo dela, e agora Taishi começa uma nova jornada nesse mundo de fantasia com sua nova esposa, onde eles fazem várias missões juntos, e como sua mulher é fraca e desajeitada, ele tem que ficar muito mais forte para protegê-la. Nesse próximo mangá a história segue com o protagonista, conhecido como Satoshi, que jogava um jogo de realidade virtual que estava bastante popular, pois o único controle que usava era sua mente. Por causa disso as pessoas amam esse jogo e jogam por dezenas de horas. Satoshi era o 5º melhor jogador e estava em uma missão para derrotar o último boss do jogo, junto com seus companheiros, e após uma intensa batalha ele consegue derrotá-lo. Após isso seus companheiros saem do jogo para descansar e Satoshi fica sozinho. Antes ele trabalhava como programador, mas foi demitido. Com isso ficou com muito tempo livre e passou seus dias jogando. Basicamente ele nunca sai de casa. Pouco tempo depois o boss, que ele acreditava que estava morto, acaba atacando ele. Neste mesmo dia todas as luzes do Japão apagaram e após isso várias pessoas foram encontradas mortas em suas casas. Ninguém sabe o motivo disso ter acontecido, pois o governo deu prioridade a restaurar a eletricidade, como se as vidas das pessoas não valessem nada. Após isso Satoshi acorda em meio de uma floresta, e logo ele descobre que está dentro do próprio jogo no corpo do seu personagem, e ele acabou ganhando várias habilidades e status no nível máximo. Pouco tempo depois ele recebe uma mensagem da deusa Freya, falando que o espírito que ele tinha derrotado será livre em alguns anos nesse mundo, e a alma dele por enquanto está bloqueada em algum lugar do seu antigo mundo. Porém o espírito forçou seus companheiros a tirarem a própria vida com seus poderes. Com isso, quando ela descobriu isso, decidiu transportar Satoshi a esse mundo para salvá-lo. Esse mundo foi criado por ela e outros deuses com base no jogo que ele tanto ama. Sem muitas escolhas, Satoshi agora vai ter que viver neste novo mundo de fantasia com suas poderosas habilidades, esperando o dia do retorno do boss final a esse mundo para que ele possa se vingar dos seus companheiros. Por fim ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista conhecido como Michio, que um dia começa a jogar um jogo online estranho, porém quando clicou em iniciar ele acaba indo parar em uma cama de palha. De começo ele acredita que é apenas um jogo de realidade virtual, porém quando ele começa a olhar melhor as coisas ao seu redor ele percebe que é muito real, e quando ele abre sua tela de status ele descobre que está mesmo no jogo que ele começou a jogar, e quando ele começa a vasculhar as coisas ele acaba encontrando uma espada e alguns itens de aventureiro, e com isso ele está decidido que agora ele vai ter que se aventurar nesse novo desconhecido, e logo ele se encontra com alguns personagens desse jogo, e com sua habilidade de analisar, ele consegue ver melhor cada um deles. Após alguns eventos, eles acabam sendo atacados por bandidos, e ele percebe que o líder dos bandidos tem um nível muito mais alto do que todos os moradores da vila, e quando a batalha inicia ele decide ir e derrotar o líder dos bandidos enquanto estava distraído, e ele consegue facilmente matá-lo. E como ele acreditava que era um evento inicial desse jogo, ele matou todos os outros bandidos, mesmo vendo aquela quantidade de corpos ao seu redor. Por não ser real ele não se importava. Como ele ajudou o vilarejo como recompensa, ele ganhou um lugar para ficar e descansar. Após abrir sua tela de status novamente ele percebe que subiu um nível, e com isso ele decide que vai sair do jogo por enquanto, mas após tentar de todos os meios sair ele não consegue, e é neste momento que ele descobre que isso não é um jogo, muito menos um sonho. Essa agora é sua realidade, e com isso ele também descobre que não derrotou personagens de um jogo, e sim pessoas de verdade, e agora Michio não tem escolha a não ser sobreviver nesse novo mundo, e ele vai trilhar um novo caminho para ficar muito mais forte para derrotar poderosos monstros e completar missões difíceis que aparecerão na sua jornada. Yeah, let's go. I'm unstoppable, do the impossible. I'm irresponsible, yet I'm phenomenal. I got an arsenal, I'm dropping bombs, you know. No, I'm not stopping, no. Conquer the obstacle, to the top, here I